Quando a gente fala de prova de vinhos, prova, degustação e análise sensorial, no nosso contexto, vai ter um significado parecido. Dependendo, na verdade, a análise sensorial é uma área grande com várias particularidades, inclusive com algumas análises mesmo mais acadêmicas, mas efetivamente no nosso contexto, talvez a palavra mais adequada fosse prova. E a gente vai usá-las indistintamente. Em relação à prova de vinhos, tem alguns pressupostos que nem sempre são verdadeiros, como por exemplo que os vinhos mais claros são menos encorpados. Isso é uma verdade, no mínimo, muito parcial. Vejamos que a variedade Pinot Noir, por exemplo, como nós temos aqui, em grande parte dos casos vai ser dita como uma variedade mais leve e menos colorida. Realmente ela é menos colorida, mas nem sempre ela é mais leve. Há grandes vinhos de Pinot Noir, por exemplo, o Romanée Conti é um vinho 100% de uva Pinot Noir. E é um vinho para envelhecer décadas. E enquanto a maior parte dos vinhos comerciais de Pinot Noir, somente fora da região da Borgonha, na França, são vinhos de fato feitos para não envelhecer, mais frutados, mais leves e com a cor talvez tão baixa quanto alguns vinhos da Borgonha. Então, cor efetivamente não significa cor mais clara, vinhos menos encorpados. Há vinhos claros e encorpados, o próprio Barolo mesmo não é um vinho na Itália, que é um vinho que não tem uma cor muito intensa e é um vinho para décadas, é um vinho extremamente intenso em boca. Fato é, a gente precisa ter muito claro que cor não significa necessariamente e proporcionalmente menos cor. Até porque se nós fôssemos ver alguns vinhos que não têm a menor aptidão para envelhecer, por exemplo, esse vinho, que é um vinho de uva Bordeaux, que é um vinho de uva americana, tem uma cor excelente, é uma variedade chamada Tintória, um grupo de variedades chamadas tintórias, que tem cor, se você apertar, o suquinho que sai já sai colorido. Então é um vinho para envelhecer e tem um aspecto visual no mínimo muito bom. Esse inclusive é um vinho muito típico para sagu, porque deixa bastante colorido, né? A variedade Bordeaux tem uma cor mais roxa, bastante intensa. Mas o fato é, a cor não nos indica em si quanto corpo tem o vinho. Ela talvez nos dê uma ideia de idade. Quando a gente pega um vinho como este aqui, a gente está falando de um vinho que ele está já deteriorado. Estou dizendo que se você for na prateleira, é uma marca comercial que ainda existe, e comprar ele vai ser ruim? Não, mas ele é feito para talvez 3 anos. A gente tem um vinho com 19 anos e nem tudo funciona com 19 anos. A bem da verdade, essa máxima de que vinho quanto mais velho melhor, na nossa realidade comercial não é verdadeira. Isso aí quando se fazia vinhos do jeito que dava, por assim se dizer, extremamente encorpados, que acabavam ficando muito duros em boca, sim, precisava de talvez décadas para que eles ficassem no mínimo mais palatáveis. Agora hoje a gente tem domínio das técnicas enológicas e a gente faz vinhos, na maior parte das vezes, feitos para serem tomados em até 3 anos, talvez 5. Em termos de tintos, a maior parte desses vinhos mais comerciais, em 3 anos já está ali num tempo bom e não melhora além disso. Inclusive, talvez não seja melhor antes desses 3. Pouca coisa vai ser para mais que 5, para 10, 15, 20 anos. Por exemplo, volto a dizer, né, esse vinho era um vinho para 2 anos, 3 anos, e a gente tem ele há 19 anos. Não podemos exigir dele no que ele não pode nos dar. Então, ele vem aqui para a gente como um exemplo de um vinho em que o tom atijolado, a gente já não tem mais nada de tom mais avermelhado, mais rubi. A gente tem um tom alaranjado, atijolado, e esse tom é típico dos vinhos que passaram do seu tempo. Esse vinho está vinagrado? Não, esse vinho está oxidado. De uma forma parecida, esse vinho também estava oxidado. Ele é um vinho de 2006, só que ele não tinha uma grande aptidão para envelhecimento. Mas o finzinho da garrafa nos reservou uma outra surpresa, a presença de numerosas borras. Um dos motivos de fazer a decantação é separar dessas borras. Agora, esse tanto de borras assim, um aspecto de cremoso, provavelmente foi de fato mal conservado. Qualquer um desses dois, se nós tivéssemos recebido em restaurante, iríamos poder recusá-los, ou talvez tivéssemos o dever de recusá-los, porque eu acredito que até para o mais leigo não é um sabor nem um aroma agradável.
relação a esses outros vinhos, vejam que a gente tem uma ordem aproximada de corpo, não por causa das variedades, é sempre importante dizer, a gente começa de um Pinot que pode ser leve, pode ser encorpado, tem Cabernet que é mais leve, tem Cabernet que é encorpado, tem Malbec que costuma ser um pouco menos encorpado, mas isso não é uma realidade que sempre Cabernet vai ser mais leve, que vai ser mais encorpado que Malbec. Então, pelo que percebi aqui, pus na ordem de começando por um Pinot Noir, que é um vinho bastante, não é um vinho bastante leve na realidade, mas é um vinho em relação aos outros um pouco mais leve, um pouco mais frutado, tem cerejas, tem alguma coisa de flor vermelha e tem uma cor bem menos intensa, um vermelho vivo, um vermelho cereja mesmo. Então, aparentemente eu começaria por ele porque dessa sequência é o mais leve, um vinho que tem aí médio corpo em boca, um bom equilíbrio, uma acidez boa, que costuma ser comum do Pinot Noir. Às vezes se faz uma associação que vinhos mais claros têm mais acidez, menos corpo, isso também não é verdade. A gente pode ter Taná, por exemplo, um vinho extremamente escuro e extremamente ácido. E é inclusive um vinho extremamente escuro e extremamente encorpado, em que pese que essas coisas não caminham necessariamente juntas. E aí, pela ordem de intensidade aqui, eu teria escolhido começar por esse Pinot Noir, iria para esse Cabernet Sauvignon, um reservado da Conte Toro, que é um vinho bastante comercial. A Cabernet Sauvignon são vinhos para envelhecer? Não é o caso desse. Aqui é um vinho que ele deve ter uma capacidade de uns 3 anos, mas que provavelmente ele não se beneficie de mais envelhecimento. Exatamente porque não é feito para isso. Ele é feito para estar pronto para consumir quando vai para o mercado. E aqui a gente sai, esse é um Cabernet Sauvignon do Chile. O pessoal fala muito de Carmener do Chile, mas talvez a grande uva do Chile seja Cabernet Sauvignon. E a gente sai de um vinho mais também chileno, mas de outro vale mais frio, vai para um vale mais quente e passa de um vinho mais delicado, mais frutado, também tem madeira, mas ainda bastante equilibrado, e vai para um vinho que aparecem um pouco essas notas condimentadas de pimenta, também eucalipto e também alguma coisa de frutas vermelhas. Repare que preço também não significa necessariamente qualidade nem corpo, mas é uma tendência que os vinhos melhores sejam mais caros e os mais encorpados sejam melhores e mais caros. Mas, volto a dizer, é importante não ter essas coisas como absolutas. Depois eu sugeriria um Malbec. Vejam que aqui eu passei, mas o Malbec é mais leve que Cabernet nem sempre. Inclusive, eu nunca faria essa hierarquia. Mas em relação a esse Cabernet Sauvignon e esse Malbec, me pareceu que era um vinho ideal para fazer a sequência. Vejam que o aspecto visual difere um pouquinho, a gente tem ele um pouco mais, um pouquinho menos vivo, né, nessa taça do Cabernet Sauvignon, e a gente tem um pouquinho mais vivo e um pouquinho mais tendendo a um violeta nessa aqui, que é a do Malbec. E esse Malbec até não tem, alguns Malbec tem a cor azulada bastante, ou violeta bastante intensa. E aqui, classicamente, aumenta a nota de frutas, que é típico do Malbec argentino. Só que a gente teve um crescimento em corpo, aqui a gente tinha um vinho um pouco menos frutado e um pouco menos encorpado, aqui a gente tem um vinho com mais fruta e mais corpo. Aqui na sequência, a gente chega no extremo dessa nossa ideia de vinhos aqui. Vale a pena apenas reforçar. Esse que é um vinho de Bordeaux, é uma variedade americana. Não é um vinho feito para envelhecer, é um vinho extremamente frutado. E é um frutado diferente desse Pinot Noir, por exemplo, que também é bastante frutado. Isso se dá pela natureza das variedades. São variedades que não são aptas para envelhecer, têm mais acidez, tem menos ácido málico, mais ácido tartárico, faz com que seja uma acidez dura. E é um vinho que é feito para ser bebido jovem, talvez até mesmo refrescado, para quem gosta de cheiro de uva. Efetivamente ele tem o que a gente pensaria por aquele cheiro de uva que compra na quitanda. A acidez é um pouco agressiva. Ele tá ruim? Não, ele é assim mesmo.
E aí sim, a gente se dedica ao quarto vinho, que seria da nossa sequência de vinhos para degustar, vamos dizer assim. Aqui nós temos um vinho com bastante mais intensidade de cor. Quer dizer que quanto mais colorido, mais encorpado? Não. Poderia ter sido seríamos muito felizes, inclusive, se tivéssemos um Romanée Conti aqui. E provavelmente a cor teria baixado. Aqui a gente tem um vinho também argentino, igual que o anterior. É um vinho de corte, com predominância de Malbec. E que tem aí a cor um pouco mais intensa, a cor mais... até mesmo aqui realmente um toque mais de violeta, tem um rubi bastante mais intenso. Alguma diferença entre centro e borda? Normalmente a gente consegue perceber diferença entre centro e borda, um indicativo de idade. Quanto mais parelho ele for e com cara de ser mais novo, menos idade tem. Quanto mais parelho ele for e com cara de ser mais velho, como era o caso desse aqui, mais velho ele está. Um vinho no meio do caminho, ele está com um pouco desse e um pouco desse. Sempre as bordas vão ter mais, né, pela quantidade de luz que atravessa, vão ter mais características cromáticas. A gente consegue perceber melhor e vai ter tons mais alaranjados ou mesmo atijolados. E aqui a gente tem um vinho com longo envelhecimento em madeira, que evidentemente traz corpo, é um vinho pensado para ser encorpado. Dessa sequência aqui, é evidente que há questões de gosto que influem, mas esse é o que mais tem qualidades e atributos positivos. Por que eu não ponho ele antes que todos, então? Ele não é melhor? Pois bem, é que se eu passasse desse para esse... virou um pouco mais que vinho. Ele vai ser ofuscado pelo corpo do anterior. E essa é a ideia de a gente fazer uma sequência de vinhos. Agora, se nós tivéssemos, quanto mais envelhece, mais ele vai perdendo o corpo, é o que faz dar esse precipitado, é o que faz perder cor, mas quanto mais ele envelhece, portanto, menos encorpado tem, menos corpo tem. Aí eu botaria ele antes ou depois que um vinho mais encorpado. Aí seria um dos poucos casos que eu oporia depois, porque aí eu estou pensando em ordem de complexidade aromática. E tomar um grande vinho bem evoluído e voltar para um vinho, podia ser até mesmo esse aqui, ele pareceria muito menos do que ele é. E aí por isso a gente acaba não privilegiando a ordem de corpo e privilegiando a ordem de complexidade gustativa, ou complexidade sensorial.